Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai revisar alguns conceitos de trigonometria que são importantes e que a gente utiliza bastante nas aulas de cálculo. E precisamente o que a gente vai fazer é entender como determinar o seno e o cosseno de alguns ângulos que são múltiplos desses três valores aqui de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são os que mais aparecem nos exercícios de cálculo principalmente. Bem, primeiro a gente vai ver como é que lembrar como que calcula o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus. Se eu pensar que eu tenho um quadradinho de lado 1 e traço a diagonal do quadrado, utilizando o teorema de Pitágoras, eu consigo calcular qual é o valor da diagonal. A diagonal do quadrado de lado 1, ela mede raiz de 2. E os ângulos, nós sabemos que o quadrado ele tem 4 ângulos retos, e quando eu traço diagonal, não é difícil verificar que esses dois ângulos aqui medem 45 graus. Então, por isso, quando pergunta qual é o seno de 45 graus, da trigonometria do triângulo retângulo, isso vai ser, se eu pensar nesse 45 graus aqui, por exemplo, é cateto oposto 1 sobre a hipotenusa raiz de 2. Esse cateto aqui é o cateto oposto ao ângulo 45 graus que eu circulei. Já o cosseno do ângulo, cosseno de 45 graus, é a medida do cateto adjacente ao ângulo, que nesse caso também é 1, sobre o valor da hipotenusa, raiz de 2. Notem que esse valor 1 sobre raiz de 2 nós podemos racionalizar. Se eu multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2, a gente fica com raiz de 2 sobre 2 nos dois valores aqui. Já a tangente de 45 graus, eu obtenho fazendo o valor do cateto oposto sobre o valor da medida do cateto adjacente. Ou ainda, nesse caso, vai ser seno sobre cosseno, né? Então, 1 sobre 1, que é 1. Então, nos preenchendo a nossa tabelinha, o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, o cosseno é a raiz de 2 sobre 2 e a tangente vale 1. Para falar dos ângulos de 30 graus e 60 graus, a gente pode pensar num triângulo equilátero de lados valendo 1. Aqui eu indiquei o lado 1, então esse lado aqui é 1, e o total aqui do lado de baixo também é 1. Ocorre que num triângulo equilátero, além dos três lados possuírem a mesma medida, os três ângulos internos são iguais. Então, esse ângulo aqui é 60, esse vai ser 60 e o outro aqui nesse ponto também vai ser 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre dá 180 graus. Além disso, o triângulo equilátero, em particular, é um triângulo isósceles, que todos os triângulos isósceles, quando a gente traça a altura relativa a um vértice, ela bate aqui no lado oposto no ponto médio. Então, aqui a gente tem 1/2 essa medida do ponto aonde vai o pé da altura relativa a esse vértice aqui e o outro vértice do triângulo. Por Pitágoras, novamente, a gente pode calcular o valor dessa altura, e a gente obtém que é a raiz de 3 sobre 2. Outra propriedade dos triângulos isósceles, que em particular, então também vai acontecer com os equiláteros aqui, né? Quando eu traço a altura relativa a esse vértice, porque esse triângulo também é isósceles, esse ângulo aqui é a metade do todo, vai ser 30 graus, porque a altura é também bissetriz desse ângulo. Ou então, assim, eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo agudo aqui de 30 graus e um de 60 graus. E aí eu posso escrever, utilizando as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, os valores para cada um dessas medidas que a gente está procurando. Então, quanto é o seno de 30? Seno de 30 é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que no caso vale 1/2, sobre o valor da hipotenusa, que é 1. Então, o seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30 graus é o valor do cateto adjacente ao ângulo, que é a raiz de 3 sobre 2, dividido pelo valor da medida da hipotenusa. Então, nós temos raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2, copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo, nós ficamos com 1 sobre raiz de 3. Posso racionalizar, multiplicando
e dividindo por raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, vou preencher na tabela os valores do seno, cosseno e tangente de 30 graus. O seno de 30 graus vai dar 1/2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e a tangente, raiz de 3 sobre 3. Para 60 graus, o raciocínio é parecido, cateto oposto agora é a raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa vale 1. O cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de 60 graus vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mesmo raciocínio de antes, copio de cima, multiplica pelo inverso do de baixo e eu tenho raiz de 3. Então, para 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2, 1/2, e a tangente é o raiz de 3. Bom, esses são os principais valores do seno, cosseno e tangente que a gente mais utiliza. Tem várias técnicas, musiquinhas, estratégias para preencher essa tabela. Então, para quem não conhece ou ainda não tinha visto como encontrar esses valores, uma alternativa é fazer esses cálculos conforme que a gente escreveu aqui. Bem, mas não são esses os valores que a gente quer conversar agora, não. Imagina agora o seguinte, eu estou lá no círculo trigonométrico, círculo de raio 1, e o que significam esses valores que eu obtive de seno e cosseno? No caso dos 30 graus, o seno de 30 deu 1/2 e o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então, os 30 graus eu marquei mais ou menos aqui no círculo, e o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, né? O que significam esses valores? Que a coordenada x desse ponto aqui, desse ponto que a gente marcou aqui, vai ser o valor do cosseno do ângulo, raiz de 3 sobre 2. Essa coordenada y aqui é o valor do seno do ângulo. Notem que essa hipotenusa aqui também é uma hipotenusa com medida 1, exatamente como no triângulo que a gente calculou na página anterior. Então, por isso que a gente chama esse eixo de eixo dos cossenos e esse de eixo dos senos, porque o valor que eu encontro projetando aqui é exatamente o valor do cosseno, do ângulo de 30 graus, e o valor que eu encontro aqui é exatamente o valor do seno. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar essa medida em graus para radianos. Como é que eu faço para trocar de graus para radianos? Eu vou utilizar uma regra de 3. Se π equivale a 180 graus, nós temos que uma volta completa no círculo, os 360 graus equivale a 2π. Então, 1π é 180 graus. Quantos π radianos correspondem a 30 graus? Então, eu vou fazer a regra de 3. Aqui, a ideia é fazer x vezes 180 é igual a 30 vezes π. Então, x é 30π dividido por 180. 3 dividido por 18, simplificando por 3, então aqui dá 1, aqui dá 6 e π. Então, o 30 graus em radianos equivale a π sextos. X igual a π sextos. Certo? E aí, então, se agora, ao invés de calcular o seno e cosseno de π sextos, como nós temos aqui, eu quero calcular o seno de 5 sextos de π, ou ainda o cosseno de 5 sextos de π. Como é que eu faço? Então, notem aqui no desenho de baixo. Esse ângulo verde que eu indiquei aqui é exatamente o π sextos que a gente acabou de calcular. Então, esse pedaço aqui equivale a 1/6 de π, que seria a meia volta completa. Ou seja, essa meia circunferência eu posso dividir em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a primeira sexta parte, né? Se eu quero 5 partes do π dividido em 6, em vez desse ângulo aqui, eu quero 1, 2, 3, 4, 5. É esse o ponto que eu estou interessado. Então, quais são as coordenadas desse ponto? Notem que a coordenada y do ponto é a mesma que eu tinha para o π sextos. Aqui o π sextos. E a coordenada x desse ponto é o simétrico do valor que eu tinha obtido antes. Então, significa, se a coordenada y é a mesma, significa que o seno de 5 sextos de π é o mesmo seno
de π sextos que a gente já tinha obtido antes, que por acaso é o valor de 1/2, o seno de 30 graus. Já o cosseno de 5 sextos de π é igual, esse valor aqui, como ele é simétrico em relação a esse, menos o seno de π sextos. Ou, desculpa, menos o cosseno de π sextos. E o cosseno de π sextos era raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu tenho os valores do seno e do cosseno de 5 sextos de π. E assim por diante, se eu quero múltiplos de π sobre 6, eu vou dividindo e vou percorrendo toda a circunferência, quantas unidades eu precisar até encontrar o ângulo que está perguntando qual é o valor do seno e do cosseno. Continuando. Agora, se eu tivesse interessada em saber quanto vale o seno e o cosseno de 90 graus, então, quero saber quanto é seno de 90 e quanto é cosseno de 90 graus. Bom, 90 graus, eu tô aqui em cima, nesse ponto. A gente sempre começa a medir daqui no sentido anti-horário. Então, 1/4, se o todo é 360 graus, 90 graus é percorrer 1/4 da circunferência, eu estou nesse ponto. Como o raio do círculo trigonométrico é 1, a coordenada x desse ponto é 0 e a coordenada y é 1. Isso significa que o seno de 90 graus é 0, que o cosseno de 90 graus é 0, porque a coordenada x desse ponto aqui é 0, e o seno de 90 graus vale 1, porque a coordenada y desse ponto é 1. E quanto vale 90 graus em radianos? Então, eu vou fazer a mesma regra de 3 que a gente fez antes. Só que agora, se π equivale a 180 graus, se π radianos equivale a 180 graus, quantos radianos equivalem a 90 graus? Então, eu vou fazer regra de 3. X vezes 180 é igual a π vezes 90. Então, x é igual a 90π dividido por 180, x é igual a π meios. Então, 90 graus é equivalente a π meios em radianos. Então, a mesma coisa que a gente tem aqui. O seno de π meios é 1 e o cosseno de π meios é 0. E se perguntar agora quanto é o seno de 7 meios de π? Então, notem o seguinte. Se nesse ponto eu percorri 1/2 de π, então, 1/2 até aqui, 2 meios, 3 meios, 4 meios. Aí eu vou fazer mais uma volta. 5 meios, 6 meios, 7 meios. Então, o ponto que eu estou procurando tem a ver com as coordenadas, os valores que eu estou procurando tem a ver com as coordenadas desse ponto. Esse ponto tem coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a -1. Então, significa que o seno de 7 meios de π vai ser igual à coordenada y do ponto, então, -1, e o cosseno de 7 meios de π é igual à coordenada x desse ponto, que é 0. Então, qualquer múltiplo de π meios, eu vou indo de meio em meio até parar no ponto que eu estou interessada, sempre no sentido anti-horário e a partir desse ponto que está indicado aqui com uma flechinha. Mais um pouquinho. Se agora eu estou falando do ângulo de 45 graus, quanto vale 45 graus em radianos? 45 graus em radianos, de novo, pela regra de 3 aqui, se eu multiplicar o 180 por x, isso tem que dar igual a 45 vezes π. Então, x é 45π dividido por 180. Aí, simplificando aqui, a gente tem 180 dividido por 45 é 4, né? Então, π quartos. Isso significa que 45 graus equivale a π quartos em radianos. Então, como o seno de 45 graus é a mesma coisa que o seno de π quartos, e nós já calculamos, isso é raiz de 2 sobre 2. Além disso, o cosseno de 45 graus é a mesma coisa, então, que cosseno de π quartos, né, 45 graus em radianos, então, raiz de 2 sobre 2. E ainda a tangente de 45 graus, que é a tangente de π quartos, é 1.
Certo, e aí, se me perguntarem quanto é o seno de 3/4 de π, ou ainda o cosseno de 7/4 de π, vamos voltar aqui para o nosso círculo trigonométrico. Aqui eu marquei o 45 graus, ou ainda o π quartos. Então, se 1π é 4/4, né, eu posso dividir em 4 partes essa semicircunferência. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4. Então, desse ponto inicial, onde eu comecei a contar até esse, eu já andei 4/4 de π. Se eu quero 3/4 de π, eu estou interessado nos valores, nas coordenadas desse ponto que eu dei uma aumentada aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? A coordenada y é a mesma que eu já tinha obtido lá do 45 graus. A coordenada x vai ser o valor simétrico da coordenada x do 45 graus. Então, o seno de 3/4 de π é o mesmo que o seno de π quartos. A coordenada y aqui ficou igual. Então, isso é raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno de 3/4 de π, se me perguntarem, né, vai ser o valor negativo do cosseno que eu tinha antes. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Para o valor 7/4 de π, então aqui eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. 7/4 é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, ele tem a coordenada y simétrica em relação à coordenada y que tinha antes. E agora, quem é igual é a coordenada x em relação ao ponto original. Então, quando eu falo do seno de 7/4 de π, como o seno ficou aqui embaixo, ele é menos o valor do seno do 45. Então, é menos o seno de π quartos, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Além disso, o cosseno de 7/4 de π ficou igual ao cosseno de π quartos. Eles têm a mesma coordenada x. Cosseno de π quartos igual a raiz de 2 sobre 2. Outra coisa, se me perguntarem múltiplos de π, então, uma outra situação que pode acontecer é se eu precisar calcular seno de 4π, por exemplo. Como é que ficaria? Notem que seno de 0 está aqui, né? Então, seno de 1π, seno de 2π eu dei uma volta completa, seno de 3π eu dei mais meia volta, seno de 4π de novo dei uma volta completa. Então, eu parei nesse ponto aqui. As coordenadas desse ponto são x igual a 1 e y igual a 0. Se eu quero o seno é coordenada y. Então, o seno de 4π é a coordenada y, é a mesma coisa que o seno de 0, deixa eu 0 radianos, igual a 0. Da mesma forma, o cosseno de 4π vai ser 1, porque coincide com o ponto inicial. O ponto 1, 0 tem coordenada x igual a 1. Então, 1. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.